Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos falar agora sobre velocidade de escape e depois, a partir da discussão de velocidade de escape, vamos discutir também um pouquinho sobre as possíveis trajetórias dadas pela lei da gravitação universal. Okay? A gente sabe um dos tipos de trajetória, que são as trajetórias elípticas, que formam as órbitas, mas enfim, existem outros tipos de trajetória que não formam órbitas. E aí eu queria discutir isso em conjunto com a da velocidade de escape, porque dá para a gente entender essas trajetórias um pouquinho melhor a partir da análise de energia, que é a análise em que surge naturalmente a noção da velocidade de escape. Então vamos lá, qual que é a ideia, primeiramente, da velocidade de escape? Velocidade de escape é um conceito que a gente vê, inclusive, na época do colégio. A gente chega a calcular isso no primeiro ano de ensino médio, pela ementa tradicional, que é o momento que a gente vê lei da gravitação universal. Qual que é a ideia por trás da velocidade de escape? Bom, olha só, imagina que a gente tem aqui o planeta. Okay? Tem um planeta qualquer, enfim, um corpo celeste com uma determinada massa, que eu vou chamar aqui de massa M. Okay? Vou chamar de M minúsculo. Okay? Então, na verdade, eu vou chamar de M maiúsculo para não confundir com o do objeto que a gente vai arremessar. Qual que é a ideia? A gente sabe que se a gente pega um corpo qualquer e joga para cima, esse corpo sobe e depois desce, porque a força da gravidade está puxando para baixo. Existe um campo gravitacional que puxa para baixo os corpos. Okay? Agora, pela lei da gravitação universal, a gente sabe que a força gravitacional ela é proporcional a 1 sobre R2. Ou seja, quanto mais distante a gente está da superfície do planeta, quanto mais distante nós estamos do corpo celeste em questão, menor é a força que ele vai ser puxado para baixo. E aí, naturalmente, surge uma pergunta. Será que eu consigo jogar esse corpo rápido o suficiente para que ele nunca consiga voltar? Certo? Ou seja, será que eu consigo arremessar o corpo para cima e ele acabe saindo do campo gravitacional, digamos assim, acaba saindo da influência gravitacional desse planeta? E a resposta aqui é sim. É possível, existe uma velocidade que se você joga um corpo para cima, ele nunca mais vai voltar. Vamos supor que esse planeta ele tem massa M e ele tem um raio R. Okay? Qual vai ser a ideia? Bom, se eu quero jogar ele lá para cima, e de forma que ele nunca mais volte, evidentemente não existe uma velocidade máxima para isso. Imagine que se eu pegasse essa caneta e jogasse ela para cima, imagina, a 1 km por segundo. Se eu jogo ela a 1 km por segundo e ela nunca mais volta, então se eu jogar ela a 2 km por segundo, ela também nunca mais vai voltar. Se eu jogar a 5, 10, ela também nunca mais vai voltar. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente fala de velocidade de escape, surge naturalmente uma noção de velocidade mínima. Qual é a menor velocidade que eu tenho que jogar um corpo para cima para ele nunca mais voltar? Para que ele saia da influência gravitacional de um planeta? Porque a partir dessa velocidade mínima, qualquer corpo mais rápido também vai fugir dessa atração gravitacional. Como é que a gente modela esse problema? Como é que a gente escreve em matematiquês, digamos assim, usando todos os conceitos que a gente já discutiu, como é que a gente escreve essa noção da velocidade de escape? Bom, vamos lá. A energia, vou usar a noção de energia, claro, é muito mais simples, ok? Até porque, quando a gente pergunta qual que é a menor velocidade, olha só, velocidade naturalmente está inserida em energia cinética. Além disso, a gente está querendo saber a menor velocidade para que o corpo saia da influência do campo gravitacional. Poxa, campo gravitacional tem uma energia associada. Então a energia carrega um pouco dessas duas informações que eu quero, enfim, discutir com vocês aqui. Vamos lá, qual que é a energia mecânica de um sistema? No caso de um sistema aqui, que está submetido somente à força gravitacional. Se nós estamos analisando um corpo de massa mzinho, então a energia mecânica dele vai ser meio de mzinho, v quadrado, menos g, mzinho, dividido pela distância, que eu vou chamar aqui de r, que é a distância, no caso, desse corpo de massa mzinho, até a distância em relação ao centro do planeta, ou do corpo celeste. E a gente pode afirmar que é isso pelo teorema das cascas de Newton. Aqui eu estou supondo, claro, um planeta, um corpo celeste, que é esfericamente simétrico. Então, enfim, ele tem uma densidade de massa que só pode depender no máximo do raio. Okay? Enfim, um corpo esfericamente simétrico. Então, essa daqui é a energia. Bom, se eu estou querendo calcular qual que é a menor velocidade para que ele nunca mais volte, vamos pensar no seguinte. Vamos lá, aqui está o planeta. Joguei um corpo qualquer. Aqui perto do planeta, o campo gravitacional é mais intenso. Consequentemente, a força para retardar o movimento é maior. Então, o corpo que está saindo, que está indo para cada vez mais longe do planeta, nesse início daqui, quanto mais próximo do planeta, mais ele vai desacelerar. Quanto mais distante ele vai ficando do planeta, menos a força gravitacional do planeta exerce influência nele. Então, ele vai ficando cada vez menos desacelerado. Ele vai tendendo a uma velocidade constante, porque lá no infinito
a força gravitacional, pela lei da gravitação universal, vai para zero. Então significa que lá no infinito, então imagina que aqui é o R indo para infinito, esse corpo daqui de massa mzinho, ele vai tender a ficar com uma velocidade constante, ok? Agora, se ele vai tender a ficar com uma velocidade constante, qual que é a menor velocidade que eu tenho que jogar ele daqui para cima para ele nunca mais voltar? Vai ser a velocidade que eu tenho que jogar ele para cima, é aquela que vai fazer que ele chegue lá no infinito com velocidade constante com o menor valor possível. Qual que é o menor valor de velocidade possível? É zero. Então, a nossa velocidade de escape vai ser aquela velocidade em que, quando ele for para distâncias infinitamente grandes, ele vai tender a ficar com velocidade zero. Percebam que essa condição impõe um valor de energia mecânica que o corpo tem que ter para que ele consiga escapar do campo gravitacional. Perceba o seguinte, a energia mecânica ela é conservada, sempre vai ser conservada nesse caso daqui, porque a gente está levando em conta uma força conservativa. Se ela é conservada, eu posso calcular a energia mecânica em qualquer lugar, que ela vai ter sempre o mesmo valor. Então, eu particularmente posso calcular a energia mecânica lá no infinito, para distâncias muito grandes, né, do planeta, levando em conta que esse corpo foi lançado com essa velocidade que a gente chama de velocidade de escape. Lá no infinito, a velocidade dele vai para zero. Então, meio de m0 ao quadrado, menos, para distâncias infinitamente grandes, para quanto que vai esse valor daqui? Vai para zero, porque o r está no denominador. Então, menos zero. Ou seja, a energia, né, de um corpo que chega no infinito com velocidade zero, a energia mecânica dele é igual a zero. Agora vamos devagar um pouquinho. Se eu jogasse esse corpo mais rápido para cima do que a velocidade de escape, ele também conseguiria escapar, certo? Agora, se eu jogasse ele com uma velocidade maior, quando ele fosse lá no infinito, quando ele tivesse muito distante, ele ia ficar com velocidade constante, mas a velocidade não ia ser zero. Como eu joguei ele mais rápido do que a velocidade de escape, ele ia ficar com alguma velocidade, sei lá, 1, 2, enfim, algum valor maior do que zero. Ou seja, a energia mecânica desse corpo seria maior do que zero. Então, a energia mecânica igual a zero é quando a velocidade é igual à velocidade de escape, quando o corpo está bem, né, na superfície do planeta. Né? No caso da energia mecânica positiva, é quando a velocidade dele é maior do que a velocidade de escape. E seguindo exatamente a mesma construção, né, que eu acho que deve ser claro para todo mundo, se a gente lança um corpo com uma velocidade menor do que a velocidade de escape, ele não vai chegar no infinito, certo? Por quê? Porque ele vai ficar com velocidade zero antes de chegar no infinito. Ele vai subir, 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 vai chegar um momento que ele vai chegar numa distância máxima do planeta e vai começar a voltar, porque ele não foi jogado com velocidade suficiente para poder escapar do campo gravitacional. Agora, se ele vai atingir a velocidade zero antes de chegar no infinito, quando ele tiver velocidade zero, esse termo daqui não vai para zero, porque o r pode ser muito grande, mas ele ainda vai ser finito. Não vai ser no limite para infinito. Então, a energia, nesse momento que a velocidade dele é zero, fica evidentemente negativa, porque só vai ter a parcela da energia potencial. Agora, a energia mecânica é sempre a mesma, se conserva. Consequentemente, nesse caso daqui, a energia mecânica dele vai ser menor do que zero. Ok? O que isso passa para a gente de informação física? Isso passa para a gente que é o seguinte, quando a gente tem energias negativas, a gente tem o que a gente chama de um sistema ligado. E quando a gente tem energias não negativas, a gente tem um sistema que a gente chama de um sistema livre. Ok? Isso daqui vale não somente para a interação gravitacional. E claro, isso daqui que eu escrevi vale para quando a energia potencial gravitacional é somente dessa forma. Lembrem que no vídeo que eu comentei sobre energia potencial gravitacional, eu falei que a gente tem a convenção de que para distâncias muito grandes, a gente escolhe a energia potencial, a constante aqui, de forma a ela ir para zero quando vai para o infinito. Quando isso daqui é respeitado, aí sim essa relação de energia é válida. Ok? O que significa um sistema ser ligado? Significa que você não tem um sistema livre. Né? O seu sistema sempre vai estar ligado a um outro sistema físico. No caso, esse corpo de massa m vai estar sempre ligado a esse corpo daqui, né? Esse corpo celeste de massa mzão. No caso, está sempre ligado pela força gravitacional. Você não consegue tirar esse cara, somente com essa energia, da influência dele. Sempre vai ser, né, os dois caras formando um único sistema. Agora, se a energia mecânica é zero ou maior do que zero, ou seja, é não negativa, a gente tem um sistema livre no sentido que ele, beleza, pode estar sentindo a atração da força gravitacional? Pode, mas ele não vai estar confinado, digamos assim, né, condenado a ficar sempre ligado com aquele sistema. Um exemplo disso, né, porque nesse caso da velocidade de escape, eu estou supondo que eu estou pegando o corpo e jogando ele para cima.
certo? Mas vamos lá, imagina que eu tenho, né, um corpo aqui de massa m e existe, né, imagina que tem um cometa, por exemplo, que ele está vindo para cá, ó, tá vindo nessa direção daqui, com uma certa velocidade, ok? De forma que quando você calcula a energia mecânica dele, vamos supor que essa energia mecânica ela é maior ou igual a zero. Se ela é maior ou igual a zero, vamos lá, esse cara está vindo para cá, significa que ele vai ser, né, claro, ele vai ser puxado pelo planeta. Mas, vamos lá, ele vai ser puxado, mas o fato dele estar com energia maior ou igual a zero vai fazer com que, beleza, o planeta vai puxar, mas ele não vai conseguir necessariamente forçar esse corpo a entrar em órbita. Pode ser que esse corpo se choque com o planeta, aí ele vai perder parte da energia, mas se ele não encostar no planeta, ele passar perto, enfim, qualquer coisa que seja, mas não tocar no planeta, esse cometa ele vai continuar seguindo e vai embora. Ele não vai ficar, né, depois em torno desse cara. Ele vai conseguir, né, ficar completamente livre da atração gravitacional, porque ele tem uma energia condizente com isso. Agora, se você calcula a energia desse cara e ela dá uma energia negativa, então vai chegar um momento que esse corpo vai voltar e ou ele vai entrar em órbita, ou então ele vai acabar caindo no planeta de uma hora ou outra. Então, se um cometa, né, tem energia mecânica, quando você pega a energia dele comparado a um corpo celeste, que é negativo, em algum momento ele cai naquele corpo celeste, naquele planeta, estrela, seja lá o que for, ou então ele vai descrever um movimento de órbita, porque é um sistema ligado, ele não consegue mais escapar daquele cara. Mas, como eu comentei, se a energia for maior ou igual a zero, ele, né, enfim, vai conseguir escapar completamente. E aí, um resultado, né, que eu não vou demonstrar para vocês, porque a gente precisaria de um curso de mecânica mesmo, porque usa noções de equações diferenciais, é o seguinte. As leis de Kepler nos permitiram, né, obter a lei da gravitação universal, que diz pra gente qual é a cara da atração da força gravitacional. Eu comentei com vocês que essa força gravitacional, ela gera as leis de Kepler, certo? No caso, órbitas elípticas, enfim, obedecendo às leis de Kepler, essa força daqui, ela é condizente. Agora, quando a gente tem a expressão da força, a gente consegue ter muito mais informação do que as leis de Kepler. O que eu estou querendo dizer? Se você pega essa força gravitacional, a lei da gravitação universal, e joga nas leis de Newton, você pode se perguntar como é a dinâmica de um corpo que tem energia mecânica maior ou igual a zero. Porque se tem energia maior ou igual a zero, como eu comentei, é um sistema livre, ele não vai formar uma órbita. Então, pode vir a pergunta, como é que vai ser a trajetória desse cara então? Né, na prática, né, eu vou passar esse resultado para vocês, mas isso é provado depois em um curso de mecânica. Né, no futuro, eu vou gravar um curso de mecânica mesmo aqui para o canal, e aí eu vou demonstrar isso com vocês, né, mas ainda falta um tiquinho para eu gravar esse curso de mecânica, tem outros na frente, mas enfim. Você consegue mostrar que a trajetória dos corpos, né, de sistemas gravitacionais são de 3 tipos. Ou elas são elipses, ou elas são parábolas ou hipérboles. Ou seja, a lei da gravitação universal nos diz que a trajetória de corpos celestes são cônicas, que são exatamente, né, o nosso objeto de estudo nos cursos de geometria analítica no primeiro período. Você, né, enfim, se você fez geometria analítica, você estudou, né, tanto elipses, quanto hipérboles, quanto parábolas. Isso é bem interessante. Né? Essa força daqui gera essas 3 cônicas. E aí, né, cada um desses tipos de trajetórias possíveis, né, são dadas de acordo com a energia. Quando a energia é negativa, né, se você tem se o corpo não cai no planeta, você tem uma elipse. Né? A trajetória é uma elipse, você tem um sistema, né, de órbita. E aí é aqui que moram as leis de Kepler. Okay? Agora, se você tem um sistema livre, você cai em uma hipérbole ou em uma parábola. Okay? Para ser mais específico, né, quando a energia mecânica ela é igual a zero, né, a trajetória ela vai ser uma parábola, okay? Parábola, e quando a energia mecânica é maior do que zero, então você tem uma hipérbole. Okay? Hipérbole. Isso é um resultado bem interessante. Ok? E, enfim, que eu queria colocar aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais, né? Enfim, discutir além das leis de Kepler, né? Um resultado além das leis de Kepler passado pela lei da gravitação universal. Mas beleza, falei esse punhado de coisa, né, mas acabei não resolvendo o nosso problema inicial, que é qual é a velocidade de escape. Né, eu acabei falando que é a velocidade de escape, usei ela, né, como motivação para a gente falar de energia, para aí sim, né, a gente poder falar, né, das órbitas, mas acabei não calculando a velocidade de escape mesmo. Né? Vamos lá, como é que é a velocidade de escape? A velocidade de escape, como eu mesmo escrevi, é a velocidade em que a energia mecânica é igual a zero. Se a energia mecânica é igual a zero, então, vamos lá, zero é igual a meio de mv² menos gmzinho sobre r em qualquer ponto, né, da trajetória do corpo.
Agora vamos lá. A ideia é, eu quero calcular a velocidade, que eu tenho que jogar o corpo para cima a partir da superfície do planeta para que ele nunca mais volte. Então, eu vou calcular explicitamente essa energia para a superfície da Terra, ok? Então, vamos lá. Zero, porque a energia mecânica é igual a zero para a velocidade de escape, vai ser igual a meio de m velocidade de escape ao quadrado menos g emissão, mzinho, sobre r, porque lembrando, a velocidade de escape, né, eu estou levando em conta que começou na superfície, então o corpo começa a uma distância r do planeta, e eu estou supondo que ele começa com a velocidade a menor possível para que, enfim, o corpo saia da influência do campo gravitacional. Ou seja, vamos lá, que a gente tem que meio de mve ao quadrado é igual a g emissão, mzinho, sobre r. Vamos lá, ó, mzinho corta com mzinho, ok? Então, a gente acaba de chegar que a velocidade de escape é raiz de 2gm dividido por r, ok? Tá aqui a nossa velocidade de escape, ok? Um comentário que eu acho interessante de ser feito aqui é que o seguinte, né, um resultado que não tem nada a ver com mecânica newtoniana, mas que é um fato, talvez você já tenha ouvido falar, né? Enfim, se você tem interesse por física, é que pela relatividade, a maior velocidade possível, a maior velocidade existente, é a velocidade da luz, que a gente chama de c, certo? Então, olha só, no ponto de vista newtoniano, da gravitação newtoniana, a gente poderia pensar o seguinte, o que seria um corpo, né? Qual que seria um corpo, né? Enfim, qual que teria que ser a massa de um corpo, para que eu poderia jogar ele para cima com a velocidade que fosse. Ele nunca ia conseguir escapar da influência do campo gravitacional. Talvez essa minha descrição te lembre um buraco negro, né? A noção de um buraco negro é isso, né? É um corpo em que, dentro de uma certa região, dentro do seu interior, nada consegue escapar. Aqui não é exatamente um buraco negro, porque eu não estou delimitando a parte de dentro e a parte de fora, mas é um proto-buraco negro, digamos assim. Foi a primeira concepção de um buraco negro na história. Uma concepção, inclusive, que surgiu no século XIX, para vocês terem noção como é que é antigo, bem antes da relatividade. Né? Então, né, a ideia é qual que é a massa, né, qual que, enfim, quais são qual que é a equação, né, no caso obedecida, por um corpo que nem mesmo a luz consegue escapar. Né? Bom, para nem mesmo a luz conseguir escapar, a velocidade de escape desse corpo basta ser igual à da luz. Se a velocidade de escape for igual à da luz, na verdade um tiquinho maior que a da luz, então nada vai conseguir escapar desse corpo, certo? Bom, se a gente coloca a velocidade como sendo a da luz, olha só, velocidade, vou elevar ao quadrado dos dois lados. Velocidade da luz ao quadrado, 2gm, dividido por r, e aí olha só, a gente chega no resultado de que o raio deste planeta tem que ser, né, dessa estrela, enfim, desse buraco negro, né, no ponto de vista newtoniano, tem que ser 2gm dividido por c2. De forma extremamente engraçada, esse é de fato o raio de um buraco negro pela relatividade geral. É bem interessante que a mecânica newtoniana, de uma forma ou de outra, carrega uma informação, mesmo que por um modelo bem deturpado e simples, né, da relatividade, que é de um buraco negro. Esse é exatamente o que a gente chama do raio de Schwarzschild. Ok? Mas enfim, aqui é só um comentário, né, só uma curiosidade aqui no caso, que eu acho que vale uma menção, né, até porque, né, enfim, esse curso é um curso do meu canal, né, e eu, enfim, para quem não sabe, né, eu sou bacharel, mestre e doutorando em física e eu sigo, né, nas áreas de relatividade, né, minha área é relatividade geral, gravitação. Então, claro, né, enfim, pequenas curiosidades assim são do meu interesse, então eu passo aqui no curso. Mas então, é isso, né? Tendo sido obtido, então, a velocidade de escape, discutido o que significa, né? Enfim, a ideia, né, desse tipo de conceito, e também essas noções de energia, junto com as trajetórias, né, e a noção de estados ligados e livres, eu vou encerrando esse vídeo daqui. Né? Então, volto com vocês no próximo vídeo para a gente continuar essa nossa discussão, né, dessa quinta aula de gravitação.